Certa vez eu li em um livro sobre liderança a história de um desses grandes jogadores da NBA, a Liga de Basquete Americana. Desses jogadores que são multimilionários, são espetaculares, que dão shows nos seus jogos, que fazem muitas cestas, que realmente são responsáveis muitas vezes pela vitória do time. Um desses que, eu se não estou enganado, foi o Michael Jordan, mas não consigo me precisar porque já faz algum tempo que eu li. Conta-se que teve um jogo em que o time dele ganhou, em que ele foi cestinha do jogo, mas teve uma jogada que ele tentou fazer um drible sensacional e perdeu o ponto. No dia seguinte, o treinador chamou ele, mostrou um replay, da partida, naquele ponto em que ele perdeu. Ele desconversou com o treinador, dizendo: treinador, nós ganhamos, eu fui cestinha do jogo. E o treinador disse assim: isso não importa. Não importa que você foi estrela, não importa que nós ganhamos. O que importa é o seu caráter. Preste bem atenção e me diga onde foi que você errou. Ele olhou de novo a jogada e disse: treinador, eu não sei onde eu errei. Aí o treinador, pelo que me lembro da história, o treinador juntou alguns jogadores, colocou ele na posição em que os adversários estavam naquele momento do jogo e colocou essa estrela que havia perdido o ponto no momento na posição onde ele estava e disse: você estava aqui, e começou a jogada. Você não sabe o que você errou? Aí ele, na sua cabeça: não, eu não sei o que eu errei. Aí o treinador chamou um jogador novinho, simples, que ainda estava começando, que não tinha a experiência daquelas estrelas do time titular. Chamou ele, entregou a bola para ele e disse: faça o ponto. Aquele jogador que ainda estava no começo, não tinha toda a experiência dos mais velhos, simplesmente deu 2 passos e fez um arremesso para a cesta. 2 pontos. Aí o treinador olhou para a estrela do jogo e ele baixou a cabeça e disse: eu já entendi, treinador. Eu esqueci os fundamentos. O treinador falou: exatamente. Você esqueceu um fundamento e você perdeu 2 pontos. Se você continuar assim, no próximo jogo você esquece 2 fundamentos e vai perder 4 pontos. No próximo jogo você vai esquecer 3 fundamentos e vai perder 6 pontos. Daqui a algum tempo você voltará a ser um jogador medíocre, que todos vão esquecer a estrela que você é. Não aceite a mediocridade abrindo mão dos fundamentos. Esses fundamentos, no caso ali do jogo de basquete, eram simplesmente aquelas jogadas básicas do jogo. O lançamento direto para a cesta, a bandeja, os toques, o passar corretamente para o companheiro. E são coisas que os treinadores mais experientes fazem com que todos os jogadores treinem constantemente em todos os jogos, em todos os treinos. Porque eles sabem que esses fundamentos não podem ser esquecidos. Que quando o jogador abre mão de repetir e de usar esses fundamentos, eles começam a perder pontos no jogo, a perder jogadas, e a não conseguir se entrosar mais com o time. Quando eu li essa história, eu fiquei pensando: será que nós temos na nossa vida cristã esses fundamentos? Será que temos essas coisas que nós precisamos estar constantemente repetindo e que são básicas? E que justamente por serem básicas, elas podem ser facilmente
esquecidas ou deixadas de lado, porque a partir de um certo momento, uma coisa que é básica começa a não ser mais atraente. Afinal de contas, pensando no atleta, né, do basquete, ele no começo ele fica treinando cesta, chega uma hora que ele começa a acertar. Ele continua treinando e os acertos começam a aumentar. E de repente tem um momento em que ele já começa a não errar mais. E ele lança e acerta, e raramente ele erra. Este é o momento em que ele pode pensar que este é um fundamento dominado e que ele não vai precisar mais praticar. Aí ele começa a relaxar. Ele começa a não praticar mais. E lá na hora do jogo, na hora do vamos ver, ele pode pegar a bola, olhar para a cesta, lançar e errar. Porque pela a falta da prática, a falta da repetição, a falta do exercício, começam a cobrar, né, o jogador e ele começa a errar. E de repente, aquele camarada que era uma estrela começa a ser criticado, porque afinal de contas, né, ele já está num nível em que errar um fundamento tão básico, né, não deve acontecer num jogador do nível dele. Pensando sobre isso, foi fácil achar fundamentos na vida cristã que, se nós deixarmos de praticar, deixarmos de dar atenção para eles e de valorizá-los corretamente, a gente começa a fazer com que a nossa vida cristã comece a ter problemas. E você sabe, um desses fundamentos é a oração. Ano que vem eu faço 40 anos de convertido. São 40 anos ouvindo a importância da oração, a importância de dar um tempo para orar, mensagens constantes com aqueles chavões, né? Muita oração, muito poder. Você tem que gastar pelo menos 1 hora por dia em oração. E eu olho para todo esse tempo e eu digo que, caramba, eu ainda não consegui chegar lá. E eu vejo que isto é um problema para muita gente. Algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa no site. Centenas de pessoas responderam a nossa pesquisa. Nessa pesquisa teve uma pergunta, né? Quanto tempo você gasta orando em casa ou particularmente, não contando o tempo de igreja, na igreja ou nos cultos? 39,5% das pessoas que responderam a essa pesquisa disseram que gastam menos de 15 minutos por dia em oração. 37% disseram que gastam entre 15 minutos e 30 minutos por dia. Somando isso, então, nós temos 78% de respondentes dizendo que gastam menos de 30 minutos de oração por dia. Considerando a tradicional cobrança, né, comum de se fazer, de que nós deveríamos orar 1 hora por dia, pelo menos, e isso não dá nem o dízimo das horas do dia, mas isso significa que alguma coisa não anda bem nesta área da oração. E entre os assuntos que nós colocamos para serem tratados, assuntos desejados para ser tratados no nosso site, por incrível que pareça, a oração foi o assunto marcado por 53% dos nossos respondentes. Por isso, tentando ajudar nesse assunto, algum tempo atrás, o ano passado, eu acho, a gente publicou no site a nossa Agenda da Comunhão, uma ferramenta para te ajudar a você anotar os pedidos e não esquecer deles no seu momento de oração. A receptividade dessa ferramenta foi muito boa, né? Muitas pessoas agradeceram e nos deram um bom feedback a respeito delas.
Neste ano eu comecei realmente a perguntar e pedir a Deus que nos desse uma ferramenta que pudesse ser útil neste momento de oração, que pudesse ajudar as pessoas com este momento, que pudesse ajudar a organizar este momento e que pudesse nos dar uma ferramenta que fosse útil tanto para os novos convertidos aprenderem a prática da oração, como também aqueles mais experientes, para não dizer mais velhos da vida cristã, né, poderem usar como uma ferramenta de estímulo, de organização do tempo, de meditação e de oração, e que pudesse ser uma ferramenta de evolução desse tempo de comunhão com Deus. Por isso, estamos lançando o nosso aplicativo do Ictus, uma ferramenta para ajudar a crescer no seu momento de oração. Você terá no aplicativo diversos vídeos falando de cada fundamento da oração e desse momento de comunhão com Deus. E eu gostaria de repartir com você as coisas que nós temos aprendido e que nós temos praticado nessa área. Não somos perfeitos, com certeza você pode nos ajudar a melhorar essa ferramenta e estamos abertos a receber a sua contribuição. Até o próximo vídeo.